Deixa eu ver quanto tempo nós estamos de live aqui. 2 horas. Misericórdia. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus deu uma ordem para quê? Para irmos. Verso 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Aqui, ó, falta 46 pessoas. A Elisângela vai ofertar R$20 amanhã. Minha filha, vai colocando aí o Banco Itaú, tá? A conta da igreja. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão na serpente. E se beberes alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amanhã eu levo, eita, mais 2, tinha 46, falta 44. E tem 43 pessoas me assistindo, tá profético, irmão. Minha filha colocou aí de novo. Minha filha é uma benção. Não vi, Adeilson, eu não vi. Amém. Falta 43. E tem 44 às 46. Jesus falou assim para os discípulos. Qual foi a ordem? Vai e prega. Prega para o branco, prega para o preto, prega para o amarelo, prega para o amarelo, prega pelo vermelho, prega a toda criatura. Então a ordem de Cristo é pregar a toda criatura. Então o meu trabalho, o trabalho dos obreiros, daqueles que servem ao Senhor, é pregar para toda criatura, sem exceção, sem rejeitando. Não podemos rejeitar ninguém. Só existe, irmão, presta atenção, não existe duas raças. Eu tenho assistido muito agora, nesses últimos dias, aquele policial matou aquele irmão. Infelizmente, ele fez a pior besteira da vida dele, tirou a vida de um ser humano. E eu via muitas manifestações a favor. Eu vi muita gente invadindo as lojas, roubando. Uma manifestação que é democracia se tornou terrorismo. Tanto que a família do rapaz pediu para que as manifestações fossem em paz. O trabalho do diabo é dividir a raça negra ou preta e a raça branca. Não existe duas raças. Existe uma raça chamada raça humana. E Deus não faz acepção de pessoas pela cor. Deus não faz. Porque Jesus, Ele mandou pregar para toda a criatura. Então a ordem de Cristo é pregar a toda a criatura, a raça humana, sem exceção. Então o meu trabalho é pregar. E pregar o quê? O que se deve pregar? Qual é a pregação? Vocês estão preparados? Eu acredito que eu vou pregar uns 15 minutos. Qual é a pregação do Evangelho? A pregação. Que banco é? Banco Itaú. Banco Itaú.
Eu estava falando o que, meu pai? Qual é a pregação? Obrigado. Estou ficando velho mesmo. Estou ficando velho. Qual é a pregação? A pregação é: arrependei-vos. Não existe outra pregação. A pregação é: arrependei-vos. Jesus disse que existe dois caminhos. E qual é o caminho que existe? Qual é os dois caminhos que existem? O caminho estreito e o caminho largo. Ou seja, pegaram o caminho, Jesus disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a... Então Jesus está falando de quem ali? Dele mesmo. Está dizendo: eu sou o caminho. O que as pessoas fizeram com o caminho? Alargaram o caminho, facilitaram. Hoje é a pregação da facilitação. Hoje pode tudo. E o que prega contra, pastor Silvio, é religiosidade. Desse jeito. Hoje o cara, o irmão resolveu de me ligar agora. Espera, irmão, eu estou na live, depois você me liga. Então o que fizeram com o caminho que Jesus disse? Alargar o caminho. Hoje pode tudo. Hoje crente toma cerveja. Ainda cita Provérbios. Jesus disse que pode beber. Eclesiastes capítulo de número 2, se não me fala a memória, Salomão disse assim: eu vou experimentar a sabedoria. Quando que a sabedoria vai sair de mim? Quando que é que a sabedoria vai sair de mim? Aí Salomão acorda de manhã e começa a beber vinho. Ele encheu o caneco, ficou bêbado. Aí Salomão escreve: quando eu me embriaguei, eu percebi que a sabedoria saiu de mim. O que Salomão pede? Não pede a sabedoria? Isaías capítulo 11. São 7 espíritos. Um do espírito é o espírito de sabedoria. Salomão pede errado. Salomão faz o pedido errado. Porque no templo de Salomão tem um candelabro de 7 braços. E tem um candelabro e tem um braço no meio. Não são 7 espíritos? São 6 braços. E o do meio. Salomão entende que ele pede errado. Aí ele escreve em Provérbios: o princípio da sabedoria é o temor. Salomão entendeu que ele pediu errado. Salomão pediu sabedoria, mas ele entendeu que sem o temor ele não tinha. Por isso que Salomão peca. Tem muita gente, irmão, que tem sabedoria, mas não tem temor. Verdade, Senhor. Desse jeito. Tem muita gente, obreiros. Eu estou sentindo. Eu disse que eu ia pregar 15 minutos. Acho que eu vou pregar 1 hora. Eu estou ainda no versículo e de pregar. Tem muita gente que está servindo ao Senhor. Ele fala amém. Ele glorifica, ele adora, ele exalta. Mas se Jesus voltar, ele não sobe, vai para o inferno. Ele não tem temor. Não há temor nele. Tem gente, Alexandre, que não sabe ler a Bíblia, pastor Marcos Antônio. Não sabe ler. É analfabeto. Não sabe nem escrever o nome. Mas ele tem tanto temor que ele tem sabedoria. Ele sabe dar conselho. Tem gente que tem tanto conhecimento da Bíblia e é burro. Não tem sabedoria. É ignorante. Então Salomão entende, obreiros, que o princípio da sabedoria era o que? Temor. Uma coisa que ele não tinha.
Aí o apóstolo Paulo escreve a carta de Timóteo, o obreiro cachaceiro. Final do ano você fica tomando champanhe e vinho. Aí depois fica pedindo, ai Jesus, o apóstolo Paulo mandou Timóteo tomar vinho. Já começa por aí, vamos lá. Você tem problema no estômago? Aí eu tenho, apóstolo, eu procuro um médico que tem remédio para o problema no estômago. Você não precisa tomar cachaça. Já começa por aí. Eu não quero nem entrar no mérito como que era feito o vinho. Não quero nem entrar nesse mérito, porque eu não quero entrar nisso aqui. Então, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, dizendo assim, ó, que o obreiro seja marido de uma só, que ele governe bem a sua casa, que ele maneje bem a palavra, que a palavra muda o caráter dele, que ele tenha temor, porque uma coisa é pregar, outra coisa é viver o que prega. Aí o apóstolo Paulo diz, e o obreiro seja sóbrio. O que é sóbrio? Obreiro não tome vinho, cachaça. Porque o Salomão entendeu que quando ele ficou bêbado, a sabedoria, o espírito de sabedoria saiu dele. E quando sai o espírito de sabedoria, fica o que no cara? Quando você não tem mais sabedoria, você não sabe o que você está fazendo, o que acontece? Você fica tolo, nessa, você fica louco. Então Jesus mandou pregar o evangelho a toda a criar. Aí é aqui que o negócio aperta. Jesus não mandou parar só aí. Se Jesus tivesse falado assim, eu prego o evangelho, maravilha. Mas Jesus não para, e Jesus dá uma ordem. É o que mais eu falo. É o que mais eu falo. Apóstolo, o senhor é contra ensinamento? Lógico que não. Claro que não. Eu já estou na faculdade de teologia. Eu estou no 4º ano do mestrado de teologia. Vou me formar mestre em teologia. Só que eu não posso parar só na pregação. É aqui que muitos pregadores erram. Eles pregam, glória a Deus, mas Jesus disse assim, ó, vocês têm que continuar, porque você vai pregar aqueles que ouvirem a palavra. O apóstolo Paulo escreveu na carta de Romanos, capítulo de número 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra. Aí Jesus disse, prega. O efeito da palavra qual vai ser? As pessoas vão ouvir, elas vão se arrepender, e ela vai querer se batizar que nem a Jéssica Souza. Porque quem crê no que? Na pregação. Quem crê e for batizado será. Quem não crê e não for batizado será. Mas hoje não se prega mais de condenação. Vai todo mundo para o céu. O cara com 2 mulheres vai para o céu. Não, hoje prega. Hoje prega. O importante é o coração. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, verso 23. Santifica o espírito, a alma e o corpo. É 3, não é 1. Eu sei que a mensagem não é uma mensagem que vai, você quer ouvir, que você quer ser cabeça. Mas como você vai ser cabeça se o espírito de temor não está em você? Você não tem temor nenhum, fala mal dos outros, você vive no pecado. Estou dizendo aqui, você que vive no pecado, abandona o pecado, se arrependa. Esse é o efeito da mensagem. O que os homens fizeram, obreiros? Alargaram o caminho para que a multidão venha.
Só que o caminho largo vai levar a multidão para onde? Jesus disse, para a perdição. O que adianta eu alargar o caminho para uma multidão e essa multidão ir para a perdição? Qual é o cristianismo que você vive? Qual é o cristianismo que eu vivo? Qual é? Que tipo de Cristo eu vivo? O Cristo da porta aberta? O Cristo da cura? O Cristo do milagre? E o Cristo do arrependimento? E o Cristo que disse em Mateus capítulo 5: sede perfeito como meu Pai é perfeito. Mas você ouviu que você não é perfeito? Você ouviu que você não é pecador? Você ouviu que você é tão querido de Jesus que você vai ser salvo porque Jesus te ama tanto? O apóstolo Paulo escreve a carta de Romanos e diz assim, ó: eu sou o homem mais pecador. Aí hoje tem a pregação do cristianismo que o homem não é pecador. Olha o que os homens estão fazendo, Alexandre, André, Mateus, Davi, Silvio, Macantoni e o Eduardo. Pegaram o caminho e alargaram o caminho para que a multidão viesse para a igreja. Só que a pregação do evangelho é: estreito é o caminho, que para levar a salvação é estreito. Jesus disse: vem como está, mas não permaneça como está. Como que eu posso ter Cristo com as mesmas atitudes que eu tenho do mundo? Que tipo é esse? Que tipo de cristianismo é esse? Eu disse que eu ia pregar 15 minutos, mas é difícil. Que tipo de cristianismo é esse? Que eu estou na igreja e a palavra não me transforma, eu continuo do mesmo jeito. Que tipo de Espírito Santo é esse que habita em mim, que eu falo em línguas estranhas e xingo palavrão? Que tipo de cristianismo é esse, que eu falo em línguas e depois estou fumando cigarro? Que tipo de cristianismo é esse, que eu pulo, que eu falo em línguas, que eu adoro, mas eu não saio da pornografia? Que tipo de cristianismo é esse? A vida é minha, faço o que eu quero. Pois bem, teu corpo e tua regra, e o teu corpo, a tua regra vai te levar para o inferno. Então você não é o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é regra do Cristo. A palavra ainda é regra. Aleluia. Que tipo de cristianismo é esse, que não me pede renúncia? Que tipo de cristianismo é esse, que não fala para mim, abandona o pecado? Até pregam, abandona o pecado, mas não tem problema, eles pregam para passar o pano. Mas aí a pessoa é obreiro fumando. Vamos orar que Jesus Jesus vai libertar. Ora antes para Jesus libertar. Batiza a pessoa fumando, bebendo. Sabe quanta gente está afastada do evangelho por mau testemunho? Nós temos aqui quase 50 milhões de crentes no Brasil. Há uma pesquisa que há mais de 50 milhões desviados. Tem mais gente desviada do que crente. Tem uns que desvia, não é por causa do outro,
desvia porque quer desviar, mas tem um, irmãos, que é terrível. Que tipo, preste atenção, eu estou encerrando. Pergunte para você: que tipo de cristianismo eu vivo? Você pode ter riqueza, você pode entrar dentro de um carro importado, você pode ter a melhor casa, você pode ter porque Jesus disse que você vai ter. Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, nós abandonamos tudo para te seguir, o que nós teremos? Jesus disse: terá 100 vezes aqui na terra e ainda a vida eterna. Apóstolo, se eu não tiver nada na terra, fique tranquilo que a vida eterna você tem. Que tipo de evangelho você segue? Pergunta para o Espírito Santo. Você tem coragem? Espírito Santo, se a igreja for arrebatada hoje, eu subo? Pergunta para ele. Pergunta para ele, pergunta. Espírito Santo, outra oração. Espírito Santo, me mostra as minhas falhas, aonde eu preciso consertar. Deus é o Deus que prospera. Deus vai te dar empresa, Deus vai abrir porta, amém. Deus vai fazer tudo isso. Mas o principal, a pergunta, o principal do evangelho é: que tipo de cristianismo que você leva? O Brasil está caindo numa apostasia, pregações de facilidade. Eu não gostei da live, eu vou para outra live do irmão que é só benção. Teve um homem que ele tinha um celeiro. Eita Jesus, ele ganhou tudo, ele conquistou tanto que não cabia dentro do celeiro. Ele disse assim: vou construir outro celeiro maior. Ele construiu outro celeiro. Aí Jesus disse assim, ó: louco, se eu pedir a tua alma hoje, meu Deus, para onde tu vai? Jesus chama o cara de louco. Ou seja, qual é o princípio da sabedoria? Jesus diz para ele: homem sem temor. Homem sem temor. Que adianta ajuntar e não tem temor? Você é um louco, você não tem sabedoria. Se agora, olhe para mim, muita gente tem medo de morrer. Agora, se te desse um infarto fulminante e não tivesse tempo de pedir perdão, qual é a sua eternidade? Aonde você vai passar? Pensa, o que está em jogo é a tua alma. Qual é a eternidade que você vai passar? Essa é a pregação do evangelho. Essa é a pregação do evangelho. Se arrependa. O princípio do evangelho é esse. Depois que o homem se arrepende, aí ele vai orar para Deus batizar com o Espírito Santo, porque Jesus continua. Aí ele se arrepende e ele entende. Batismo, preste atenção, irmão. Batismo não é sepultamento do velho homem. Te ensinaram errado. Que silêncio, né? Não é, nunca foi. Porque se batismo fosse sepultamento do velho homem, Jesus foi sepultado. O que é batismo? É uma confirmação da minha fé que eu professei. Eu não disse com a boca que Cristo é meu Senhor, com o corpo eu declaro no mundo espiritual a minha fé que eu falei com a boca. Quando eu desço as águas, eu estou dizendo para o mundo espiritual, eu estou agora fazendo com o meu corpo o que eu falei com a boca. Por isso que Jesus, ai Jesus, me ajuda.
É por isso que muita gente prega, mas com o corpo ele nega o que prega. Meu Deus. Que silêncio. Então, quem crer e for batizado, o que quer crer? Senhor Jesus, eu te aceito. Agora eu vou declarar aquilo que eu falei com batismo. Aí eu me batizo. O batismo. Aí eu sou salvo porque eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Quantas pessoas que eu já vi na minha vida se dizer: apóstolo, eu não estou preparado para se batizar, e aceitou Jesus. O que ela está dizendo com a boca dela? Eu creio, mas o meu corpo nega aquilo que eu creio, as minhas obras negam aquilo que eu creio. Isso é batismo nas águas. Isso é um batismo nas águas. Batismo das águas, a declaração daquilo que eu professei com a fé. Porque eu já nasci de novo. Eu não vou me batizar nas águas para nascer de novo. Eu já nasci no dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Aí Jesus disse assim: confessou, batizou, agora os sinais te seguem. Sabe quantos crentes que é batizado nas águas, até com o Espírito Santo, que se ele orar, Deus não cura? Sabe quantos crentes, pregador, ele não consegue expulsar demônio? Pastor. Porque para os sinais seguir, o que acontece para os sinais seguir? Aos que crerem. Ou seja, eu creio em Jesus, eu me batizei, mas eu não creio mais nos sinais. Tem gente que até ensina isso. Não, era só no tempo dos apóstolos. Encerrei agora. Aí Jesus disse assim: os sinais seguiriam. Qual é os sinais? Primeiro sinal, vamos falar em outras línguas. Esse é o primeiro sinal. Apóstolo, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Então você vai orar até ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que falar em línguas. Você tem que falar em mistério. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Mas apóstolo, me ensinaram que no dia que eu aceitei Jesus, eu recebi o Espírito Santo. Recebeu, é verdade. Efésios capítulo 1, que é o selo da salvação. Mas Atos capítulo 2, que é o revestimento do poder do Espírito Santo para fazer a obra, tem que ter os sinais da línguas estranhas. Tem que ser batizado com o Espírito Santo. O que é batismo? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vai para o teu espírito. Porque quando Adão peca, é o espírito de Adão que morre. Quando Jesus, ele disse que ele vai para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo, ou seja, ele ia ressuscitar o espírito humano. Aí vem o Espírito Santo no espírito humano, ressuscita. Só que tem a alma e o corpo. Tem muita gente que o Espírito Santo está só no espírito dele, que é a salvação. Mas o Espírito Santo quer passar para a alma e para o corpo. Aí o apóstolo Paulo escreve na carta de Filipenses: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, nisso pensai. Ou seja, deixa o Espírito Santo passar para a alma, porque a alma é o centro das emoções do homem. Por isso que no templo, é muita coisa, irmão. No templo tem dois véus. O véu do átrio, que separa o átrio para o lugar santo, e o véu que separa do lugar santo para o santíssimo. Ou seja, o véu da mente e o véu do coração.
tem que ser rompido pelo Espírito Santo, entrar, sair do Espírito, entrar na alma e depois entrar no corpo, manifestar no corpo, melhor dizendo. Isso é batismo com o Espírito Santo. É isso que você tem que buscar. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal que Jesus disse: vão pegar em serpente, se beberes alguma coisa motífera. Ou seja, o Espírito Santo, antes de você fazer primeiro nos outros, o Espírito Santo vai te revestir para que o diabo não toque você. É muita coisa. Vou parar, né? Vou parar para me pôr um monte. Tem gente que não tem medo de expulsar demônio com medo de retaliação. Eu não ponho a mão porque o diabo vai me atacar. Jesus disse: você vai pegar em serpente, você vai expulsar demônios, você vai entrar no mundo espiritual e nada vai te causar dano. Primeiro, o revestimento do Espírito Santo é sobre você. Segundo, aí Jesus disse: agora expulsa os demônios, cura os enfermos. Esse é o evangelho mais simples. Eu tô te explicando a coisa simples do evangelho que os homens complicam. Os homens fantasiam tanto. Pronto, eu te expliquei em 20 minutos a simplicidade do evangelho. Essa era a pregação de 100 anos atrás. Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, cura e leva para o céu. Essa era a pregação de 100 anos atrás. Hoje os homens querem saber até quantos buracos na crucificação fizeram na barba de Jesus. É lindo, é maravilhoso. Isaías capítulo 50 verso 5, que os homens puxam a barba e faz buraco no rosto de Jesus. São 400